pessoal, começa mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: urbanização e êxodo rural. Basicamente, a gente vai falar sobre o êxodo rural. Nas aulas anteriores, a gente estava trabalhando o conceito de urbanização e dentre alguns dos processos que ajudam a intensificar, né, a questão da urbanização, a gente tem aí como meio desse processo o surgimento do chamado êxodo rural. Então, sim, nós vamos trabalhar o conceito de êxodo rural e vamos também compreender, né, como que o êxodo rural ele acabou influenciando num certo aumento, né, do processo de urbanização aí, principalmente quando a gente vai analisar agora o êxodo rural no Brasil, né? Primeiro passo, só vamos relembrar aqui o que seria urbanização. Urbanização, como eu falei para vocês, já nas aulas anteriores, é que ela consiste na retirada das pessoas, né, da área do campo, né, da zona rural, e essas pessoas acabam migrando para a cidade, né? Então, todo esse processo de deslocamento, né, das pessoas saindo da zona rural e vindo para a cidade, a gente tem aí o chamado processo de urbanização. Quando as pessoas elas migram, né, do campo para a cidade, a gente tem aí como consequência disso o aumento, né, tanto da população, né, da área urbana, né, da cidade, quanto também um aumento da extensão territorial, porque há uma tendência de surgimento de novos setores, novas áreas nas cidades que acabam surgindo para poder receber essas pessoas que acabam saindo do campo, né? E aí a gente vai ver que é justamente nesse processo de saída do campo para vir para a cidade que muitos problemas, muitas consequências elas acabam surgindo aí, principalmente quando a gente se trata de grandes centros urbanos, mas que também afetam pequenas e médias cidades também. Então, o primeiro passo é a gente definir o que é o conceito de êxodo rural. O êxodo rural, nós podemos aí definir que é o seguinte: é a migração de uma população da zona rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial. Esse processo ele não ocorre de maneira isolada, né? Ele tem a ver com várias mudanças aí que aconteceram nas sociedades, e esse processo ele tem se intensificado principalmente quando a gente teve aí lá na Inglaterra o processo de industrialização. A industrialização ela sempre está ligada ultimamente, quando a gente fala de urbanização, a essa industrialização, né, que surgiu aí principalmente com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, ela acabou intensificando esse processo, né, de êxodo, que fez, né, de êxodo rural, que levou as pessoas cada vez mais saindo do campo e indo cada vez mais para a cidade. Consequentemente, a gente teve aí diversas consequências, e os fatores para que isso acontecesse, juntamente com a industrialização, foram vários fatores. O primeiro passo é a gente saber, então, o que é o êxodo rural, né? Então, a gente já acabou aí de diversa definição, não é uma definição muito ampla, é uma definição bem simples, né? Bem direta. Então, assim, quanto ao conceito, a gente não tem, não é muito difícil da gente estar aprimorando basicamente o que significa. Aí agora a gente vai analisar um pouquinho das causas, né? O que fez, né? A palavra êxodo, né? Lembrando para vocês que a palavra êxodo significa saída, né? Então, êxodo rural significa saída da zona rural, né? E quais são as causas, né? Que levaram essas pessoas a saírem da zona rural e irem para a cidade? Lembrando que a população mundial, no passado, né? Principalmente antes da Segunda Guerra Mundial, a maior parte da população mundial ela estava concentrada, principalmente ali no final do século XVIII, né? Antes do século XVIII, antes do final do século XVIII, a gente tem aí, principalmente lá na Inglaterra, vamos começar ali pela Inglaterra, que foi onde começou a industrialização, a gente tinha uma população rural muito grande, né? A maior parte das pessoas vivia no campo.
com a industrialização e alguns acontecimentos, né, influenciados pelo processo de industrialização, fizeram com que as pessoas saíssem do campo e pudessem estar gradativamente migrando para as cidades. Ao longo do tempo, né, esse processo de industrialização se espalhou pela Europa e também chegou nos Estados Unidos e no Japão, e depois, mais recentemente, aí, no século XX, chegou ao Brasil e outros países subdesenvolvidos. E, consequentemente, a gente teve uma urbanização, né, a industrialização chegou aqui no Brasil, por exemplo, ali por volta de 1930 até 1970, a gente teve a consolidação aí do processo de implantação de indústrias, uma evolução da industrialização dentro do Brasil, e à medida que foram implantando, né, as indústrias, o processo de industrialização foi crescendo no Brasil, a gente teve aí cada vez mais uma migração de pessoas, né, saindo, né, a gente teve cada vez mais a intensificação do processo chamado êxodo rural, onde cada vez mais as pessoas vinham para a cidade. E antes da década de 60, né, basicamente, antes da década de 70, que a gente teve aí uma superação da população urbana, superou a quantidade de pessoas que viviam na zona rural. Mas assim, se a gente pega da década de 60 para trás, né, no Brasil, anteriormente à década de 1960, a gente tem aí a maior parte da população brasileira concentrada no campo. As atividades que se destacavam no Brasil eram atividades agrícolas. Tanto é que o dinheiro que o Brasil tirou, né, juntou, retirou aí para poder investir em trazer as indústrias, boa parte veio justamente do café, né, do plantio de café. O Brasil sempre teve no final do século XIX, teve como principal atividade tanto a agropecuária, ou seja, tanto a atividade agrícola, agricultura quanto a pecuária, se destacando principalmente o plantio de café, né, que era a principal atividade agrícola do Brasil. Então, era uma atividade que é desenvolvida no campo. Então, a maior parte da população vivia no campo, com essas atividades agropecuárias. Depois, com a industrialização, a gente teve aí uma incidência, né, de vários e vários motivos, né, várias causas que levaram essas pessoas a saírem do campo para vir para a cidade. E a gente vai enumerar aqui algumas delas, né? Primeiro, a busca de empregos com boa remuneração. Com alguns fatores, né, com o surgimento dessas indústrias, muitas vagas de emprego ou promessas de emprego aí foram espalhadas aí pelo país e principalmente em muitos lugares do mundo que houveram a industrialização, né? Muitas pessoas passaram a sair do campo com a intenção de conseguir empregos e melhorias de vidas aí nos centros urbanos, né, nas cidades. E com isso a gente teve um aumento do processo do êxodo rural, né? Teve aí uma intensificação do êxodo rural. Dentre a questão do emprego, a gente também tem a mecanização, né, da produção rural. Como eu acabei de mencionar para vocês, a maior parte da população vivia na zona rural, no campo, né? E com a mecanização do campo, os grandes latifundiários, né, as pessoas, né, que tinham poder, tinham maior concentração de terra, elas tinham dinheiro para investir em maquinários e eles acabavam inserindo, né, esses maquinários, essas máquinas, né, o que tinha de mais tecnológico na época, né, à medida que foi saindo. Isso fez com que os pequenos produtores eles perdessem espaço ali. E com isso a gente teve mais um motivo para poder essas pessoas estarem abandonando o campo e indo cada vez mais para a cidade. Outra coisa também que resulta nesse processo de êxodo rural, né, é justamente os fatores naturais, né, alguns fatores envolvendo a natureza. A gente tem aqui no caso do Brasil como um dos fatores que intensificou a migração das pessoas do Nordeste, da região Nordeste do Brasil, em direção à região Sudeste, né, que é a região Sudeste, principalmente lá em São Paulo, Rio de Janeiro, que foi escolhido, né, foram escolhidas as cidades para serem investidas aí a maior quantidade, maior concentração de indústrias.
e que levou essas pessoas que estavam no Nordeste, né, muitas ali em região do sertão nordestino, a migrarem para lá justamente também para fugir da seca. Que eram regiões, no Nordeste tem a região do sertão que é muito seca e se requer um grande investimento, né, para poder estar trabalhando em alguma atividade agropecuária lá, principalmente naquele solo, como é uma região que chove pouco, requer um cuidado maior, um maior investimento em irrigação e outras técnicas aí. Pequenos agricultores não tinham, né, esse poder aquisitivo para poder, né, esse poder econômico para poder fazer esses investimentos e acabavam em busca de lugares melhores, né, com mais opção de vida aí, né, de melhores condições de trabalho, de vida, e acabavam indo, né, migrando para a região sudeste. E eu estou citando a questão da seca, mas em outros lugares do mundo, às vezes tem regiões que tem muitas enchentes, né? Aqui, temos aí também regiões que tem tornados, como nos Estados Unidos. A gente vê aí que às vezes uma pessoa pode migrar de uma região lá que costuma ter muito tornado, ou regiões litorâneas que podem ser assoladas por furacões. E uma das causas principais é justamente fugir, né, de algum desses desastres, né, que são influenciados, são acontecimentos que vêm da natureza. São fenômenos naturais, né? Tem áreas do planeta que são mais afetadas. Outra coisa, infraestrutura, né? Às vezes a questão das áreas de serviço, né? A questão de terem cidades com acesso a várias outras coisas que não seriam possíveis no campo, como por exemplo a melhoria na qualidade de vida, né? No que se refere à educação, à saúde, né? E mais opções aí para poder a pessoa estar se inserindo dentro desse mundo consumista que a gente tem hoje. Então isso faz com que as pessoas acabam migrando também, né, para ter acesso a esses novos equipamentos implantados, né, principalmente nas grandes cidades. Como por exemplo também a questão da internet, a questão das redes telefônicas. Embora o campo hoje, com a modernização, muita coisa de infraestrutura que foi implantada nas cidades também estão chegando no campo. Por isso que ainda a gente tem uma certa porcentagem de população do Brasil que vive no campo ainda. Bom, aqui a gente vai falar das principais consequências. Consequências do êxodo rural. O êxodo rural provoca, na maioria das vezes, problemas sociais. Cidades que recebem grande quantidade de migrantes. Migrantes são pessoas que vão de um lugar para o outro, né, de um lugar no espaço, muitas vezes não estão preparados para tal fenômeno. Os empregos não são suficientes, muitos migrantes partem para o mercado de trabalho informal e passam a residir em habitações sem boas condições, favelas, cortiços. Bom, principalmente quando a gente fala de favelas, cortiços, há uma maior incidência desse fenômeno urbano, né? Principalmente em cidades grandes. A gente vê aí uma grande quantidade de favelas. O que são favelas? São aquelas casas em condições precárias, né? E o êxodo rural, né, com a intensificação do êxodo rural, cada vez mais aquelas causas que eu acabei de mencionar, fizeram com que essas pessoas fossem indo para a cidade. E a gente teve aí um aumento aí a intensificação do processo de urbanização, né? Cidades surgindo, crescendo. E com isso, né, vamos pegar um caso do Brasil, que assim, se industrializou e urbanizou muito rápido, teve um êxodo rural muito intenso ali, né, principalmente ali na década de 60, 70, começou a intensificar muito. Muitas dessas pessoas, quando vieram para as cidades, elas não encontraram emprego e outras coisas, e acabaram ocupando lugares mais afastados dos centros urbanos. E aí começaram a residir em casas com condições precárias, baixa infraestrutura, e com isso a gente começou a ter os grandes problemas urbanos, né? Isso é uma das grandes consequências, né, do êxodo rural, né, que quando ela acontece de uma maneira acelerada, sem um preparo, sem um planejamento, a gente acaba tendo vários problemas dentro de uma cidade, né? Justamente porque essa área aí que as pessoas ocupam são áreas que concentram pessoas que infelizmente estão em busca aí de uma melhoria de vida e não encontram. Bom, uma coisa que a gente sempre tem falado
É como a questão do... Aqui eu coloquei uma imagem da seca, né, principalmente porque ela representa, ela é um dos motivos que tem sido a justificativa para as pessoas migrarem do norte, boa parte do Nordeste para a região Sudeste. Mas não foi só isso, tá? A gente tem que entender que o êxodo rural no Brasil teve outros aspectos também, como por exemplo a implantação de relações capitalistas modernas, produção agropecuária. A gente teve uma grande influência, né, no desenvolvimento da pecuária no Brasil, modernização, utilização de equipamentos na produção agropecuária, que fizeram as pessoas buscar sair do campo, né, justamente porque perdeu espaço, né, para essa modernização. Privilégios dos grandes latifundiários, que eram as pessoas que tinham dinheiro para investir nesses equipamentos na zona rural. Outra coisa, intensa mecanização das atividades rurais, né? Cada vez mais equipamentos que, infelizmente, o pequeno agricultor não teve condição não tinha dinheiro para poder investir, comprar esses equipamentos. Então, esse foi mais um motivo para ele poder abandonar o campo. Outra coisa, descaso dos governantes, né? A gente tem a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que foi a iniciativa do governo, né, no passado, de poder dar apoio para esses pequenos produtores. Mas que a gente infelizmente não teve um grande apoio e, de certa forma, foi mais voltado para... Não adiantou nada, acabaram dando mais apoio para o grande latifundiário, para o grande empresário, né, que foi o maior beneficiário de todo esse processo aí. Com isso a gente teve, né, então com isso resultou nessas pessoas, né, com grandes problemas, né, de infraestrutura, pessoas com pouca capacidade econômica, né, pouca concentração econômica aí, e que fizeram elas ir para as cidades e gerar esse tanto de problema aí, tá? Bom, vou finalizar a aula por aí. Então a gente viu o que é êxodo rural, quais são as causas, e no final eu falo um pouquinho sobre as consequências. Tá? Vou finalizar a aula, qualquer dúvida aí vocês podem estar me questionando, tá? E durante a semana eu vou estar postando aí o resumo e as atividades, beleza? Tudo de bom!